Irmãos, essa noite com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem crê que você é um milagre? Amém? Hoje não foi por acaso você chegar até aqui, eu sei que Deus preparou para que você tivesse, né? Assim como Ele preparou para que a gente tivesse aqui essa noite. Eu estava ali sentado e pensando assim, Senhor, por que o Senhor me usa assim? Por que o Senhor prepara para minhas oportunidades? Eu sou tão falho contigo, não sou merecedor, nós não somos merecedores, irmãos. Mas ainda assim Jesus nos amou, né? Nós não somos nada e ainda assim Ele deu sua vida por nós. Isso é tão... Quando você para pensar, você pensa assim, meu Deus, mas quem eu sou? Sou apenas pó e cinza, sou apenas barro e do pior. E o Senhor ainda me usa, o Senhor ainda me escolhe no meio de tantas pessoas capacitadas. Deus, Ele nos escolhe. Amém? Hoje tempo chuvoso. E eu sei que muitos, né, que não estão aqui hoje, a gente não sabe o motivo, mas é igual o irmão falou, onde estiver 2 ou 3, ali está o Senhor, né? Se a gente estiver reunido no nome dele, porque o Senhor ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Hebreus 13:8 fala que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre será o mesmo, ele sempre, nunca vai mudar. Amém? E é isso que nos dá inspiração para a gente ter essa inspiração, ver como é o nosso Deus, a gente se inspira em Jesus. Então se inspira no Senhor hoje, seja como Deus, não mude por nada. Venha mesmo que for debaixo de chuva, se der para vir, venha, mas se esforce. Amém? Irmãos, Deus colocou no meu coração uma palavra hoje. Eu tinha preparado outra mensagem, só que Deus tocou mais forte no meu coração essa. Eu vou pedir para os irmãos abrir Marcos 10. Marcos 10, a partir do verso 17. Eu sei que Deus vai falar no coração de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 10, 17. Os irmãos que encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga estou procurando. Amém. Vamos esperar a irmã encontrar, que aí a gente lê todo mundo junto. Eu gostaria essa noite da tua atenção, meus irmãos, o máximo que você puder ter uma atenção nessa mensagem. Eu sei que Deus vai falar alguma coisa aqui. Vai falar com alguém. Se não for aqui, vai falar através do canal. Eu sei que Deus vai falar com alguém. A palavra do Senhor ela não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podemos ler? Então vamos lá. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Marcos 10, 17 em diante. Quando Jesus estava saindo de viagem, o homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele e com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados. Mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus
É, pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por amor a mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terra e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amém? Eu gostaria que você sentasse, mas não feche a tua Bíblia não, deixa ela aberta aí. Eu ainda vou passear um pouquinho pela Bíblia. Amém? Meus irmãos, eu queria a tua atenção agora, porque, como eu falei, eu sei que Deus vai falar com alguém. E quando Deus tocou no meu coração a respeito desta mensagem, eu fiquei muito pensativo. Eu falei, eu já li sobre o moço rico, mas nunca preguei sobre ele. E essa é uma passagem na palavra do Senhor que mais deixa a gente, pensativo. É uma daquelas mensagens que deixa a gente ali viajando, não é? A gente vai, eu não sei os irmãos, mas quando eu vou ler a palavra, para ficar mais fácil o meu entendimento, eu começo a analisar e começo a materializar como é que era, como é que estava acontecendo aquela cena. E eu começo a viajar ali. E eu comecei a ler essa mensagem e eu falei, meu Deus. Porque aqui a gente vai ver um homem que ele estava desejoso por algo. Ele estava desejoso. E a palavra vai dizer que ele chega correndo até Jesus e se ajoelha. Mas qual era o desejo desse homem? O que ele estava querendo com Jesus? Estava querendo a salvação. Ele estava querendo a vida eterna. Mas o interessante é o nosso Deus, como é que Jesus é, né? O homem chega, Senhor, bom mestre. Acho que ele pensou assim, vou agradar logo de cara, porque às vezes vou chamar de bom, porque aí vai amolecer o coração dele, E Jesus vai abençoar. Bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Eu imagino Jesus olhando para ele e falando assim, mas por que tu me chamas de bom? Ninguém é bom. Só um que é bom, e este é Deus. Mas ninguém é bom. Então, assim, o nosso próprio Deus, o nosso Jesus, o nosso Salvador, não pegou a glória para ele. Ele preferiu honrar o nome do Pai ao invés de honrar o dele. Glória. E a gente sabe que Jesus tinha honra também. Ele era o Cordeiro perfeito. Glória a Deus. E é interessante porque Jesus dá logo uma resposta nele. Epa, calma lá. Ninguém é bom. Só Deus é bom. O interessante é que Jesus afirma, tu conheces os mandamentos, tu és judeu. Não mate, não roube, não adultere. Honra teu pai e tua mãe. Aí eu pensando, eu falei, acho que naquele momento ele deve ter estufado o peito assim, com aquele ar de, mas isso daí, Senhor, eu tenho percebido desde a minha mocidade, desde quando eu era menininho eu guardei isso. Mas só que o que ele não esperava era a resposta que Jesus lhe iria dar. Então só te falta uma coisa. Eu acho interessante a forma que Jesus usa, as palavras de Jesus para se expressar. Porque é meio que como se Jesus olhasse para nós e ele passasse um raio-x. Ele passa um raio-x e ele vê tudo que nós temos e tudo que nos falta e tudo que nós precisamos. É como se fosse um raio-x. Eu imagino Jesus olhando para ele e falou bem assim, calma aí, mas te falta uma coisa ainda. E ele, o quê? Vai. Vende tudo quanto tu tens e dá o dinheiro aos pobres. Depois tu vem e me segue. E você vai ter um tesouro no céu. E a palavra vai dizer que aquele homem, ele sai entristecido.
E por que ele sai entristecido? Porque ele esperava outra resposta de Jesus. Alguém que está acostumado apenas a receber. Alguém que estava acostumado a apontar o dedo. Vou querer aquilo ali. Eu compro, eu tenho dinheiro, eu posso. Mas quando o assunto é ofertar, mas quando o assunto é entregar, não quer. Não quer. É meio que como se o Senhor falasse para ele assim: calma aí, vai, negue-te a ti mesmo, tome a tua cruz e depois você me segue. O que é você negar a si mesmo? É você negar os prazeres momentâneos desta terra, porque ele estava desejoso pela salvação, mas ele não estava disposto a pagar o preço. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente está desejoso por algo. Nossa, o irmão Salmo tem um carrão bonito lá fora. Se Deus abençoasse que eu tivesse um carrão daquele. Mas vai saber o que o irmão passou para comprar. Muitos vão olhar as tuas cicatrizes, vão querer os teus troféus. Os troféus que estão na tua estante, vão olhar até tuas cicatrizes, mas não vai querer elas, não. Vão querer só os troféus. Ninguém está disposto a pagar o preço. Ninguém está disposto a se entregar. Chega para um homem rico, chega para alguém que tem muitas posses, fala: olha, vai, vende tudo que tu tem, dá tudo aí para os pobres, quem você encontrar no caminho você vai distribuir. A gente já sabe logo de cara qual vai ser a resposta daquela pessoa. Eu vou dar aqui no meu suor tudo que eu batalhei para alguém que nem ao menos se esforça para trabalhar? Vou não. Eu creio que foi isso que passou no coração daquele jovem. Porque ele olhou ali e ele pensou assim: não, eu já tenho conhecimento dos mandamentos. Né? Eu tenho conhecimento, eu sei que... eu acho que isso já é mais que o suficiente. Mas só que não. O que a palavra do Senhor nos fala? Do que adianta o homem, né, ganhar o mundo e perder a salvação? O que a palavra do Senhor nos fala? Aqueles que ouvem esta mensagem, que guardam esta mensagem e não as praticam, é semelhante ao homem sensato, que construiu a sua casa na areia. E quando veio a primeira tempestade, ela já caiu. Porque não adianta nada, meus irmãos, você ouvir, você guardar estas mensagens, mas você não praticar. Não adianta nada, vamos ser incompletos. Vamos ser incompletos pelo resto da vida se a gente não praticar. Não vai adiantar nada eu chegar aqui com a Bíblia debaixo do braço e falar: eu sou super crente. Se eu não estou praticando o Evangelho, se eu não estou meditando, se eu não estou pregando, se eu não estou evangelizando, eu não estou completo. Ainda vai faltar algo. E muitas das vezes, Jesus ele vai nos cobrar. E é interessante porque a palavra diz que quando o jovem ele fala para Jesus assim: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, a palavra vai dizer que Jesus olha para ele com amor. E quando Deus ama, ele faz o quê? Ele não exige. Por que todo pai que ama o filho exige tanto que o filho ande correto? É porque ama. E Jesus ele nos ama e ele quer que a gente esteja pronto e preparado. Todo pai que ama o filho quer que o filho se conserte. Da mesma forma é Jesus. Ele nos olha com amor. Ele nos trata com amor, mas em todo tempo Ele está nos corrigindo, para que a gente não venha tropeçar, para que a gente não venha falhar. Esse é o amor de Deus por nós. É o cuidado de Jesus. Isso é muito interessante, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então aquele jovem, ele sai entristecido. Ele sai entristecido. Porque ele possuía muitas propriedades. A Bíblia fala que ele tinha muitas terras, né? Ele tinha muita propriedade, era rico. Aí quando ele sai, Jesus olha em volta. Eu achei interessante isso, porque é igual ouvir uma certa pregação, e o pregador falou: quando aquele homem se distancia, né? Jesus não fica lá esperando que ele volte. Jesus olha em volta e vai falar com os discípulos. Porque enquanto um foi, ficou ainda mais um pouco que deixou Jesus no centro.
enquanto um se distanciou, ficou mais, que preferiu ficar com Cristo ao invés de sair. Um desistiu, mas ficou aqueles que queriam. Ficou aqueles que necessitavam realmente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu acho interessante, meus irmãos, porque esse versículo, o que Deus falou no meu coração é o perigo que as riquezas proporcionam para nós. A gente sabe que neste mundo as portas são abertas. Satanás, ele não vai pedir teu currículo para ver em que você é especial, em fazer alguma coisa especial. Ele apenas vai abrir a porta para você passar. Ele não vai pedir requisitos. Ele vai preparar tudo. Vai entregar tudo de bandeja para você. E isso é muito importante que você venha guardar. Cuidado com os pratos e as bandejas que o inimigo colocar na tua frente. O cristão, ele tem que estar vigilante até mesmo nisso. Quem é que não quer ter uma condição financeira boa? Todos nós queremos. Quem é que não quer ter um carro bom do ano, uma casa do ano, uma vida, né, financeira estável, poder dar um conforto para a família? Todos nós queremos. Mas há uma grande diferença entre você ser rico e você ser próspero. Jesus está dizendo que o perigo é a riqueza, a prosperidade é outra coisa bem diferente. Porque o rico, ele compra, ele é egoísta, ele quer só para ele, mas a prosperidade é diferente. A pessoa, quando ela é próspera, Deus está abençoando, e quando Deus abençoa ela abençoa outras pessoas, ela compartilha, ela não fica só para ela. Isso é a prosperidade, isso é você ser próspero. É por isso que Deus fala: eu não tenho um plano ruim para você, eu tenho um plano de te fazer prosperar. Deus não fala que Ele tem um plano de te fazer enriquecer, é você ser próspero. É você saber que aquilo que Ele vai te entregar, você vai ter que abrir mão e entregar para outro também. Esse é o nosso Deus. É assim que Jesus trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando o jovem sai entristecido, Jesus olha em volta e fala: é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos se espantam, né? Porque eles pensam assim: mas se para um rico é difícil, imagine para nós que somos pobres. E Jesus acrescenta: olha, meus filhos, como é difícil para um rico entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E Jesus não estava colocando muita coisa aqui nessa expressão que ele usou de camelo passar pelo fundo da agulha. Jesus foi muito claro quando ele disse isso: é o camelo mesmo, é o camelo, aquele bichão das corcovas, e a agulha. Porque Jesus, ele queria dizer o quanto que é difícil, ou seja, impossível, de um rico que coloca as riquezas à frente de Deus pisar na mansão celestial. É impossível. Por isso que Jesus usa essa expressão. Ele fala: é mais fácil passar um camelo. Você já passou algum camelo pelo fundo de uma agulha? Impossível. É impossível. Então, vai ter pessoas que vão dizer o seguinte: então quer dizer que se eu for rico amanhã eu não posso entrar no reino? Claro que não. Quer dizer então que se o pastor Carlos ganhar R$1 milhão amanhã, já recebe aí, pastor. Profetiza aí. Se o pastor ganhar R$1 milhão amanhã, quer dizer que o pastor Carlos não vai poder mais ser salvo, porque ele agora é um rico. Diferente entre ser rico e prosperidade. Jesus está falando aqui daquele rico que coloca os bens materiais e as riquezas à frente de Deus. É esse que não vai herdar. Isso é muito interessante. Mateus 6,24, Deus fala: ninguém pode servir a dois senhores. Por que não? Porque um você agrada e o outro você decepciona. E lá no finalzinho Deus fala: não podeis servir a Deus e às riquezas. Então não tem como, meus irmãos, você andar na treva e na luz ao mesmo tempo. Porque o nosso Deus, até onde eu sei, o meu Deus é ciumento por mim. O meu Deus é ciumento, nosso Deus é ciumento. Ele nos ama e Ele nos quer totalmente voltados para Ele. Ele nos quer preparado. É por isso que Jesus nos alerta: vigiai, cuidado. E se a gente for
Um cristão inteligente, a gente vai pegar todos os alertas que Jesus nos deu e vai praticar. E esse daqui é um alerta muito importante. Um cristão tomar bastante cuidado, que tem de gente hoje em dia querendo ser rico. O assunto hoje em dia é ser próspero, é ter status. Que se eu não tiver 1000 curtidas na minha foto, eu nem vou. Os holofotes têm que estar voltados para o povo. Hoje em dia a meta é alcançar a riqueza. O povo está se esquecendo de Deus. Está se esquecendo que Jesus é aquilo que mais é importante para nós. O pensamento do cristão, o pensamento do jovem hoje em dia é isso. Eu vou crescer, 18 anos, eu quero ser rico. Eu quero ganhar dinheiro, mas você vai perguntar para que ele quer aquele dinheiro todo, aí você se decepciona. Porque o ímpio faz planos, mas em nenhum dos planos dele o Senhor está envolvido. Então isso é muito importante, meus irmãos, para que a gente venha entender que é necessário a gente colocar. É por isso que eu falei, o tema que Deus tocou no meu coração é colocar o Senhor em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Primeiramente é o Senhor. É o Senhor quem tem que estar em primeiro lugar, porque as demais coisas Ele acrescenta. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra Eclesiastes 5:10 vai dizer o seguinte: quem ama o dinheiro jamais tem o suficiente. Jamais. Quem é o nosso suficiente? Não é Deus? Quem ama a riqueza tem Deus? Não tem. E a palavra do Senhor ela é clara, ela não faz curva. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Pode ter carro, pode ter casa, pode ter bens materiais, mas o mais importante ele não vai ter, que é a presença e o nome escrito no livro da vida. Isso é certeza que o ímpio não vai ter. Porque aqueles que escolhem colocar o Senhor na direção da vida dele, esses sim vão herdar o reino da glória do Senhor. Esses vão herdar. Aqueles que priorizam outras coisas ao invés de Deus, esses aí não vão herdar o reino da glória. Infelizmente não vão entrar no reino dos céus. Glória a Deus. E Jesus tocou no meu coração nessa mensagem. Eu já estava com outra mensagem preparada. Quando o pastor me fez o convite, não, vai ser aquela que eu já estava guardado. Aí veio essa no meu coração. Eu falei, mas ele vai mudar tudo, Jesus. Ele falou, não, mas fala essa, aquela lá tu vai deixar para outro dia. Eu quero que tu ministre essa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aí eu estava passeando pela Bíblia e Deus me dando as mensagens. Hebreus 13:5. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, se o nosso Deus nos garante, meus irmãos, o que a gente tem que estar preocupando na nossa cabeça com bem material? O que a gente tem que estar preocupando na nossa cabeça se amanhã a gente vai ter o que comer ou não? É o Senhor que está na direção e Ele nos garante isso. É o Senhor te garantindo, não é o homem. É o Senhor quem está te garantindo que Ele é contigo. Mas tem um preço. Tem um preço. É você colocar Ele na direção da tua vida. E o mais Ele vai fazer por você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, aleluias. Deus de misericórdia. Isso é muito interessante porque a gente vai, no decorrer da nossa vida, a gente vai fazendo tantos planos, não é verdade? A gente fala, Senhor, eu vim até comentando com o pastor, vou comprar um carro em nome de Jesus, ano que vem, Deus vai abençoar. Mas eu não sei se esse é o plano do Senhor para a minha vida. Então, muitas das vezes a gente faz planos, a gente quer, mas quando chega na hora, se não for aquilo que Deus tem para você, esquece, deleta. Porque Deus sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida. Ele sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, Deus de glória. Aleluias. Eu queria que você abrisse tua Bíblia comigo. Uma passagem interessante aqui que Deus me deu. 1 Timóteo, verso de número 6. Ou 1 Timóteo 6, verso de número 7.
Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção nessa mensagem. Eu quero que você preste bastante atenção no que Deus vai falar aqui. Olha só. O que foi que trouxemos para este mundo? Nada. O que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida, roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que ficarem ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos nas armadilhas de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se aprofundarem na desgraça e na destruição. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de glória. Prestou atenção, meus irmãos, no que Deus falou aqui? Porque a gente já tem o suficiente. Se a gente tem comida, se a gente tem roupa para vestir, o mais o Senhor fará. A palavra do Senhor também fala, em um determinado versículo vai dizer que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus vai nos dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescentará. Nessa mesma passagem, Jesus vai dizer algo muito interessante. Ele fala, olha, observem as aves do céu, elas não semeiam, não plantam, não colhem, mas o Senhor ainda assim as alimenta. Por acaso não valeis mais do que elas? Olha que Deus maravilhoso que a gente tem. Olha a preocupação desse Deus para conosco. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, nesta mensagem que estou trazendo, que você não pode ser próspero. Pelo contrário, você pode adquirir riqueza, ser próspero, ter muito dinheiro, até profetizo na tua vida. Mas o que eu quero trazer para você, a mensagem que Deus colocou no meu coração essa noite, é para que você saiba fazer separação das coisas. É para que você tenha um entendimento de não colocar os bens materiais à frente de Deus. Porque o mesmo Deus que te deu, Ele tira. O mesmo Deus que te abençoa, Ele tira a bênção de você assim, no estalar de dedos. E muitas das vezes a gente está temendo aquilo que o homem está falando, quando devemos voltar a nossa atenção para o Senhor. Muitas das vezes o homem fala, a gente se amedronta, não. Mas quando Deus fala, ninguém quer ouvir, todo mundo leva na brincadeira. E a passagem que fala na Bíblia, eu não me recordo onde é que é, mas está na Bíblia. Fala que não devemos temer aquele que apenas pode ferir o corpo e nada fazer com a alma, mas que a gente venha temer ao Senhor, que pode ferir o corpo e ainda lançar a tua alma no inferno. É este que nós devemos temer, porque foi Ele que pagou o alto preço naquela cruz. Foi Ele que derramou cada gota do sangue dele, precioso, para que hoje você tivesse vida, e vida com abundância. Então é Ele, meu irmão, que te abençoa no momento dele, mas é Ele. Não queira para a tua vida aquilo que não foi Deus quem te deu. E se Deus mandar você entregar, entrega. Entrega. Não faça como aquele homem que preferiu perder a salvação a se desapegar dos bens materiais. Isso é muito interessante. Em Provérbios 15:16 vai dizer o seguinte, presta atenção. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que ter grandes riquezas com inquietação. Pegou a mensagem? Ou seja, aquele jovem procurou Jesus para quê? Porque ele estava ansioso para conseguir a salvação, ele estava inquieto. Eu preciso da salvação, está me faltando algo. E é interessante, porque muitas das vezes o ímpio ele acha que tem tudo, mas ele nunca vai ter o suficiente. Sempre vai ter alguma coisa incomodando ele, está faltando alguma coisa, está faltando algo na tua vida. E esse algo é Jesus, só que ele não abre os olhos e não enxerga. E a palavra fala, é melhor você ter pouco, mas tu ter o temor do Senhor, do que você ter muito e você viver em perseguições, e você viver em inquietação, porque ele estava desejoso, ele estava ansioso, eu creio que ele estava doido, esperando para que Jesus falasse assim para ele, não, basta somente você me aceitar, e você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas a gente sabe que não é desta forma.
Não basta somente a gente viver de aparência. A gente tem que fazer aquilo que a palavra do Senhor nos manda. É entregar, viver mesmo o Evangelho vivido, sentir a essência do Espírito Santo. É entregar ao Senhor o nosso melhor, entregar as nossas vidas a Ele e deixar nas mãos dEle. Larga lá na mão dEle, não tira. Porque tem gente que fala assim, não, eu entreguei nas mãos do Senhor, mas logo depois está tomando decisões por conta própria. Como é que Deus vai agir na tua vida desse jeito? Como é que Deus vai abençoar a tua vida desse jeito? Ah, Senhor, me dá tal coisa. E quando Deus te abençoa, que Deus fala para você, agora você vai lá e abençoa o irmão. Ah, não, Senhor, não tem condições. Não tem condições. Como é que você quer que Deus permaneça te abençoando desse jeito? Você tem que viver verdadeiramente a essência desse Deus. Você tem que colocar o Senhor como prioridade na sua vida, para você ver como é verdadeiro o amor desse Deus por você. Porque no momento que a gente coloca, a gente pode estar passando a tribulação que for. A gente pode, faça esse teste. Todos nós passamos por diversas situações. Mas quando a gente coloca o Senhor à frente, meus irmãos, é certeza de vitória. É certeza, faça esse teste que você vai ver. Quando você fala assim, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está na direção. Simplesmente confiarei e entregarei em Ti. A minha causa está nas mãos do Senhor. E é assim que tem que ser. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Hoje nós estamos preocupados com muitas coisas. Hoje em dia, igual eu falei, hoje a humanidade está preocupada com riquezas. Hoje tem tanta gente desviando da igreja, pessoas que cresceram no Evangelho, e quando Deus abençoou, a gente tem exemplos. Aí Deus vai lá e abençoa, a pessoa sai e desvia. Isso porque nunca realmente confiou no Senhor. Só entregou, vou ver o que vai acontecer. E Deus abençoou, porque Deus ele é fiel. Se você vem em uma campanha, Deus vai abençoar a tua vida. Se você cumprir, Ele vai ser fiel na tua vida. Porque Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você fez um compromisso com Deus e você cumpriu, Deus vai cumprir na tua vida. Mas aí vai depender do rumo da situação depois. Como é que você vai estar? O que é que você vai fazer para o Senhor? Será que você vai continuar nos caminhos dele ou você vai se desviar como muitos fazem? Porque querer, igual aquele jovem queria, é fácil. Abrir mão é outra coisa diferente. Abrir mão é mais difícil. O sacrifício é para quem realmente confia no Senhor. Sacrificar é necessário, mas é difícil. É difícil você abrir mão de alguma coisa. Muitas das vezes abrir mão de companhias. Muitas das vezes abrir mão de pessoas que você gostava, mas não é de Deus para a tua vida. Às vezes Deus vai falar para você, olha, aquela pessoa ali, eu quero simplesmente que você ore por ela, mas se afaste. Porque não é amizade para você, não é companhia. Então quem anda com Cristo, o Evangelho é isso. Tem que saber a hora certa de sacrificar. E quando Deus mandar, não correr para trás, continuar firme. Fala, não, Senhor, eu confio em Ti. Irmãos, eu abri mão de muita coisa. Eu abri mão de muita coisa. Eu era do mundo. E as coisas vinham para mim assim, bandeja. Amizade, eu tinha muitos. Hoje tenho 2 amigos assim que eu ainda converso. E ainda estão desviados. E eu estou orando para que Deus venha consertar. Há uma frase que ela fala o seguinte, que eu achei interessante. Ela fala assim, não se iludam com 5.000 amigos em redes sociais. Jesus só tinha 12, ainda foi traído. Isso é um fato. Maldito o homem que confia no outro homem. O nosso Salvador é só um, o nosso Deus é só um, confiemos nele e pronto. E ponto final. Amém? E essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu sei que Deus falou no teu coração. Eu sei que Deus falou no coração daquele que vai assistir. Eu sei que Deus vai falar. Porque a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. E eu confio no meu Deus. Eu sei que Deus
está na direção de todas as coisas. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas glorificam o Senhor essa noite.